Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a prévia da inflação de preços no Brasil subiu 0,52% em dezembro, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Com a variação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo termina 2022 acima do teto da meta pelo segundo ano consecutivo. A meta de inflação estabelecida pela Comissão de Valores Monetários para 2022 é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto, equivalente a 2% a 5%. Já para 2023, o foco figura em 3,25%, com margem também de 1,5 ponto, equivalente a 1,75% a 4,75%. No acumulado do ano, a inflação fecha 2022 em 5,90%. Com esse resultado, a inflação recuou em relação a 2021, quando fechou o ano em 10,06%, a maior alta desde 2015. O resultado de dezembro representa ainda uma desaceleração de 0,01 ponto percentual em relação ao resultado de novembro, que equivale a 0,53%. Dos 9 grupos de serviços e produtos pesquisados, 7 tiveram alta em dezembro. Os maiores impactos vieram dos transportes, com mais de 0,85% em dezembro, e do grupo de alimentação e bebidas, que encerrou dezembro com alta de 0,69%. A maior variação foi do grupo de vestuário, que subiu 1,16% em dezembro e acumulou alta de 18,39% no ano. A Câmara e o Senado Federal entraram hoje oficialmente em recesso parlamentar. A posse dos novos parlamentares eleitos vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Após a aprovação do Orçamento Geral da União, votado pelo Congresso Nacional, deputados e senadores começaram o recesso parlamentar. A posse dos parlamentares eleitos para a nova legislatura deve ser somente no 1º dia de fevereiro de 2023. Até lá, uma comissão representativa de deputados e senadores fica de plantão. Conforme previsto na Constituição Federal, até o dia 31 de janeiro, compete à comissão representativa zelar pela preservação da competência legislativa no Congresso Nacional, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e exercer outras atribuições de caráter urgente. Apesar do recesso, deputados e senadores devem voltar ao Congresso para a sessão solene de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin no dia 1º de janeiro. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, publicou o ato de convocação dos parlamentares para o ritual da posse nos novos cargos, juramento e assinatura do termo de posse no plenário da Câmara. E olha só, hoje é o último dia de pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás para os beneficiários com final do NIS, zero do NIS. Quase 70 mil brasileiros foram inseridos no pagamento de dezembro. Só no mês de dezembro, 21,6 milhões de brasileiros foram contemplados com a parcela de R$ 600. O número é um recorde do programa de transferência de renda, com 67 mil pessoas a mais em relação a novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, o investimento no mês ultrapassou os 13 bilhões de reais. E o Auxílio Gás foi pago a 5.950.000 famílias. O benefício, que é bimestral, equivale ao valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O valor investido em dezembro soma pouco mais de 667 milhões de reais, com um repasse de R$ 112 para cada família. Vale lembrar que esses dois auxílios continuam no próximo ano.
Já os benefícios dos taxistas e caminhoneiros, criados por causa dos impactos da alta dos combustíveis, terminaram neste mês, após o pagamento de 6 parcelas de R$ 1.000, de julho a dezembro. Ao todo, foram contemplados 387.283 caminhoneiros e 305.249 taxistas. De acordo com o governo federal, os pagamentos tiveram um custo de 7,4 bilhões de reais aos cofres públicos. E a antevéspera de Natal foi marcada por atrasos em pousos e decolagens em aeroportos brasileiros. Pelo 5º dia consecutivo, nesta sexta, aeronautas mantiveram a paralisação entre 6 e 8 horas da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Santos Dumont, Porto Alegre, Confins, Brasília e Fortaleza. Ontem, o Sindicato Nacional dos Aeronautas recusou uma nova proposta de negociação salarial para encerrar a greve da categoria. E nos destaques internacionais, o governo do Chile decretou emergência por causa de um incêndio florestal que atingiu 400 casas em Vina del Mar, a 120 quilômetros da capital Santiago. Pelo menos 2 pessoas morreram. As chamas foram propagadas por fortes rajadas de vento e atingiram áreas residenciais do balneário da costa central chilena, próximo do porto turístico de Valparaíso. Alguns moradores escaparam do incêndio pelo Quinta Vergara, o anfiteatro onde acontece a cada ano o Festival Internacional da Canção Viña del Mar. De acordo com a Agência Nacional de Emergências, dados preliminares mostram que o fogo atingiu 110 hectares. O governo do presidente Gabriel Boric decretou estado de emergência. Com a medida, a Defesa Nacional poderá, eventualmente, limitar direitos constitucionais e apreender bens necessários para enfrentar a situação. Quase 150 brigadistas e 400 bombeiros trabalham no combate às chamas, que pode levar até 2 dias para serem contidas. O muro de contêineres que atravessa o estado do Arizona e faz fronteira com o México gerou polêmica e críticas e deve ser retirado em janeiro. Este muro de contêineres atravessa mais de 6 quilômetros do Parque Nacional Coronado, no estado americano do Arizona. O vale, localizado na fronteira entre México e Estados Unidos, constitui uma das regiões de maior biodiversidade da América do Norte e alarde espécies ameaçadas como onças jaguatiricas, que sofrem um impacto ambiental com efeitos como bloqueio de curso de água. A obra, que teve um custo de 90 milhões de dólares, foi ordenada pelo governador republicano Doug Ducey, que justificou para controlar a entrada de imigrantes. Mas um acordo judicial com o governo federal impôs um prazo para remover os contêineres antes de 4 de janeiro para evitar danos às terras e recursos do Sistema Florestal Nacional. O muro também foi objeto de 2 demandas do Centro para a Diversidade Biológica, uma organização ambiental que atua na região há 30 anos. Os contêineres causaram um dano grande à bacia hidrográfica, aos corredores naturais, mas com muito esforço e trabalho, acredito que podemos deixar a área saudável de novo. Os contêineres não estão alinhados em vários trechos devido ao terreno irregular, o que permite brechas pelas quais as pessoas podem cruzar sem nenhum obstáculo. Uma pessoa demonstrou em um vídeo postado nas redes sociais como os quase 6 metros de altura são escalados por uma pessoa em poucos segundos devido à textura dos contêineres. Nas ladeiras mais íngremes, não há como colocá-los e muitos estão oxidados. Há cartazes de protesto e avisos em espanhol e inglês que o material pode pegar fogo em altas temperaturas. O estado do Arizona compartilha 595 quilômetros de fronteira com o México, que incluem áreas de preservação ambiental, parques nacionais, zonas militares e reservas indígenas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30. Até já!